quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem, um moço, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, lhe disse-lhe: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar aonde o puseram. Mas Cide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia ninguém, porque temia. Diga amém. Sente-se, por favor, se acomodem em suas cadeiras. Eu queria pedir a vocês que estão presentes nesse culto, você que está em casa nos ouvindo através da live, que você não deixe perder nenhum momento dessa ministração. Ouça com toda a atenção que você possa ouvir nessa manhã, para que possamos juntos aprendermos de Deus, entendermos de Deus. Amém? Uma das coisas que eu gosto dessas cadeiras muito separadas é porque evita os irmãos estar conversando na hora do culto, né? Glória a Deus. Eu acho que eu vou adotar isso para sempre. Que Deus abençoe você. Até Caleb riu agora, viu? Até Caleb, né, Caleb? Bom, nós queremos trazer uma palavra de Deus sobre ressurreição. Uma ressurreição que é uma palavra que tem um significado prático de se erguer, se levantar, ressurgir de um estado para o outro. A palavra ressurreição no latim, ela traz uma ideia de surgir outra vez. É uma vida revivida, seguida de uma vida atrás. A palavra traz a ideia de um homem, de um ser humano que antes morreria e agora estaria de volta. Para entendermos a ideia da ressurreição, é importante termos em mente o exato sistema da morte, pois o peso da ressurreição é a positividade de um indivíduo quando morre. A ressurreição só é ressurreição se alguém de fato morreria. E existem algumas ideias que cercam a ideia da ressurreição. Entre tudo isso, o normal de hoje e de sempre é que as pessoas morrem e não voltam. Seus entes queridos morreram, estão sepultados. Homens da Bíblia, patriarcas da fé, foram sepultados. E entre linhas, a morte é o final. Já diz o jargão do pregador, que dizem que mais forte é a água, mais forte que a água é o fogo, né? Que apaga e queima. E aí ele começa a dizer que mais fortes são as nuvens que sugam a água, mas mais forte que as nuvens são os montes que ultrapassam as nuvens. Mas dizem que mais fortes são os montes, mas mais forte do que o monte é o homem que quebra o monte. Mas dizem que mais forte é o homem, mas mais forte do que o homem é a morte que finaliza o homem. Numa sociedade tão capitalista como a qual vivemos, às vezes eu percebo pessoas correndo
para cá e para lá. Pessoas que se dedicam para juntar uma fortuna na terra, mas se ele der o pensamento um pouquinho a pensar que tudo vai ficar, e ali ele não vai levar exatamente nada, porque a morte impede, interpela, a morte paralisa a continuidade de um ciclo, de uma vida. E para falarmos da ressurreição de Jesus, nós temos que, em primeiro lugar, ser refém à crença, porque a ressurreição de Jesus é o ápice do Evangelho. O Evangelho não seria o Evangelho se Cristo, vamos abaixar só um pouquinho aqui, se Cristo não ressuscitasse, se o cristianismo não tivesse a ressurreição, de fato, nosso cristianismo seria uma religião moral, ética, um termo religioso que ligava o homem a Deus, as boas práticas, os bons costumes. Mas o cristianismo é mais do que isso. O cristianismo é um desafio, porque o cristianismo não prega um Deus que está sepultado. Há vários túmulos em Jerusalém, várias pessoas se enterraram em Jerusalém, ainda mais porque existem restos mortais de pessoas que acreditam que por estar enterrado na cidade santa, na ressurreição vai ressuscitar só porque está enterrado lá. Tem vários restos mortais de muita gente na Terra Santa, e entre tantos restos mortais, existe uma tumba à beira de um jardim, pegando o poente do sol, e nessa tumba existe uma placa, é a mais visitada, existe uma faixa escrita em cima dela, mas essa faixa é inovadora, é um túmulo que não precisava ser túmulo, é um túmulo que não tem nada lá dentro, e a faixa está escrita: já não está aqui, mas já ressuscitou. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus esta manhã? A ressurreição é a comprovação da evidência do poder do Evangelho. É interessante que, para falarmos da ressurreição, precisamos de forma direta trazermos provas históricas de que Jesus morreu. A sua morte, muito mais importante, é a que nos faz entender de que para ressuscitar ele teria que morrer. Existem 4 evangelhos que escrevem a história de Jesus, e entre os evangelhos 3 são sinóticos, tem um sentido biográfico, tem uma escrita em que é direcionada a uma cultura, a um povo. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, é dele a ideia de escrever um evangelho com citações de nomes. Perceba que em pouco tempo, Marcos, na hora que ele escreve sobre a ressurreição de Jesus, nesse capítulo 16, Marcos, ele é explícito em citar nomes, como Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Salomé, aquelas que estavam, e isso dá ideia, dá ênfase. Marcos faz questão para que essa história que ele está contando não possa ser confundida com uma lenda, com uma história montada. Ele é prático, ele é rápido, é o evangelho menor em suas escritas, mas na sua forma diretiva, ele sempre escreve nomes de pessoas, como que dizendo assim: vá perguntar a elas. Estudiosos dizem que ele citava muito o nome de Diaconisa Vanúzia. É Vanúzia ou Danúzia? Danúzia. Nomes, como que dizendo assim: elas estão vivas. A ideia, quando ele escreve e cita nomes, ele está querendo dizer assim: ela está viva, pode perguntar a elas. Elas que foram lá, elas que viram. É interessante que no capítulo de número 15, versículo 44,
o texto diz que Pilatos manda perguntar se Jesus realmente morreu. E diz o texto sagrado: Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Então Pilatos soube que ele estava morto. O centurião percebeu que Jesus haveria morrido. Por isso, na hora de lhe quebrar as pernas, porque todo crucificado, quebravam-se suas pernas, e aí ele morria de uma asfixia. Não quebrou as pernas de Jesus, claro, para que se cumprisse também o que as Escrituras dizem, que nenhum osso dele haveria sido quebrado. Foi deslocado os seus ossos, os seus ossos das partes superiores dos braços, mas em nenhum momento, súbito momento, seus ossos foram quebrados, porque sua morte foi constatada já estando na cruz. Para a confirmação dessa morte, o soldado furou ele com a lança, e a membrana que envolve o coração, estava cheia de água, por isso que saiu sangue e água. Nos confrontos, nos minuciosos estudos que relatam a morte de Jesus, sabe que Jesus ele seguiu a cruz como trauma generalizado no osso externo que cobre o coração, que junta as duas costelas. Jesus ele já foi para a cruz enfermando, ele já foi para a cruz nas últimas, seguido de tantos açoites que rasgavam o seu tegumento comum, cortava a gordura, cortava e mexia com os músculos, aprofundando através dos seus chicotes, chumbo, chicotes de couro e pedaços de chifres de carneiros, para cortar, afundar e fazer muito barulho na hora da chicotada. Jesus sofreu uma quarentena, que 40 minutos, um açoite, algumas pessoas não conseguiam 15 açoites, mas Jesus suportou. Então ele já foi para a cruz em um estado de quase morte. Muitas vezes no caminho da dolorosa, que daria um certo tempo, seria 15 minutos, outros dizem 30 minutos, mas Jesus levou a cruz, e a cruz era pesada, e ele não conseguiu levar a cruz, porque a cruz era pesada em seu corpo. Por muitas vezes, um crucificado vindo de um açoite como ele veio, não conseguia levantar na hora que ele caísse no chão. Era impossível alguém se levantar com a cruz amarrada, mesmo que seja a parte só horizontal da cruz, conseguir se erguer novamente, sem que tivesse a ajuda de alguém. Você entendeu agora porque o Simão de Cirene ajudou Jesus a levar a cruz? Porque na sua queda ele não conseguia. Oriundos historiadores dizem que Jesus caiu com o peito em uma pedra que está na esquina da Dolorosa até hoje. E nas vias cruzes que a Igreja Católica conta, Jesus cai em uma determinada via cruzes, aonde o seu peito bombardeia aquela pedra e que vem socando ele com o peso da cruz. Foi lá que outros estudiosos dizem que Maria, numa esquina em um beco do valado, encontrou com ele e disse: meu filho, por que você se deixa morrer dessa forma? E ele olha e diz: mãe, eu renovo todas as coisas. Ele consegue seguir até o triunfo final, mas ele já chega na cruz enfermo. Na cruz ele é o primeiro a morrer, e a maior prova disso é que os 2 ladrões que estavam do seu lado, talvez foram poupados açoites a ele, porque os exactos mortis, os romanos, estavam ocupados em massacrar a carne de Jesus. Jesus é o primeiro que falece na cruz, e ele falece, ele sente o seu falecimento. Ele diz: Pai, na tua mão entrego o meu. Naquela hora ele inspirou, quando ele morre. Esse tratado da sua morte é vislumbrado, é evidente, é monitorado pelos que estavam lá. E o verso 46 diz que um homem, José de Arimateia, sabia que no outro dia seriam os festejos pascuais, então teria que tirar o corpo de Jesus antes. E como ele era um homem que tinha uma ênfase na sociedade, dizem até que ele era candidato a político, mas ele tinha um poder aquisitivo. Ele foi a Pilatos e pediu a Pilatos para tirar Jesus da cruz. Ele envolve Jesus em um puro lençol de linho e coloca Jesus dentro de uma tumba.
Olhe para o seu irmão e diga: Jesus morreu. A morte de Jesus foi certificada. Mas existem algumas controvérsias acerca da morte de Jesus. A primeira é que as mulheres, quando foram levar os perfumes para embalsamar o corpo de Jesus, as suas iguarias, foi no túmulo errado. Há quem diga que não, as mulheres foram no túmulo errado. Elas erraram o túmulo e quando chegaram o túmulo estava aberto. Alguém ainda diz que elas erraram o túmulo. Talvez não perceberam que os soldados estavam à porta. Há controvérsias, mas um pouco sérias, de um liberal chamado Sattler. Ele diz que ele foi um opositor muito grande do cristianismo e da ideia do cristianismo, e ele diz que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E esse edito é uma coisa antiga, não tão inovada como essa, que Jesus foi sepultado e as mulheres foram na tumba errada. Sattler diz que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos, e que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, mas que mesmo roubado ninguém achou o corpo dele. E a maior prova, maior confirmação de alguém que está morto é quando você reconhece o corpo. E até hoje é assim. No hospital, no ML, você só dá o aval do enterro, do sepultamento, quando você reconhece o corpo. Mas o corpo não foi encontrado, isso Sattler não explicou. E ele também esqueceu de explicar e que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, mas ele esqueceu de explicar por que os discípulos morreram por uma mentira. Porque uma coisa é eu dizer, roubaram o corpo de Jesus e eu menti. Outra coisa é eu morrer por essa mentira que eu estou pregando. E eles morreram com mortes dramáticas. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, dizendo que Jesus ressuscitou. Alguém pode dar um glória a Deus aí ou não pode? Paulo foi decapitado. Chega a dar vontade de chorar, eu tenho que segurar aqui a onda. E na hora da sua decapitação ele sabia que só mudava de lugar de desfrute, mas a companhia dele era a mesma. Na sua morte ele cantou um hino recitado em sua mente, que foram palavras escritas por ele. Como foi, pastor? Nada me separará do amor de Deus. A certeza que esses homens tinham uma mentira, como pode? Sattler não conseguiu explicar isso, e por isso que seu livro se esvaiu, e hoje a sua teologia liberal não vale de nada. Como é que alguém que roubou o corpo, que mentiu, morreu por uma mentira? Todos morreram, só um ficou vivo, e quem ficou foi João. Mas João ficou vivo, não é porque ele não quis morrer. O mundo ficou sem graça para João, porque os seus amigos que pregaram 3 anos com Jesus, todos morreram, e ele se perguntava, por que estou vivo? Continuou sua missão, pastoreando a igreja de Éfeso, até que Domiciano levou ele para ilhas vulcânicas, e na ilha ele não entendia, porque muito velho, estava prisioneiro naquela ilha vulcânica, até que Deus se revelou para ele, e agora não foi Deus, foi Jesus. E Jesus chegou para ele e disse, e ele disse que ouviu uma voz, e quando ele voltou para ver quem era ele estava vivo. E as palavras de Jesus foi exatamente essa: eu fui morto, mas hoje estou vivo. A visibilidade da morte de Jesus é algo real, mas tão quanto real a sua ressurreição. É interessante que ainda existem outras controvérsias. E a outra mais absurda, que é preciso você ter mais fé para acreditar nela do que fé para acreditar na ressurreição, é que Jesus foi enterrado vivo. Ele foi para a cruz, levou 40 anos de açoite, expirou, enfiaram a lança no seu peito, mas ainda tiraram ele da cruz, respirando, ninguém percebeu. Colocaram ele dentro do sepultamento, removeram a pedra, que só vários homens poderiam remover aquela pedra,
Mas Jesus, ali mesmo ferido, com o coração ferido por uma lança, ele conseguiu sozinho remover a pedra, porque ele era um ser humano normal, e conseguiu dar um golpe de karatê nos 2 soldados que estavam na porta. Ele conseguiu sair vivo. E sinceramente, é mais fácil você encontrar fé para acreditar na ressurreição do que acreditar num absurdo desse. As controvérsias foram limitadas. Cientistas há anos tentam descobrir, e todas as vezes que eles vão tentar descobrir a ressurreição de Jesus, eles encontram com óbvio, com lógico, com real, regado por fé. Mas vários deles não conseguiram viver ateus. Muitos se converteram. As controvérsias não é maior do que a ressurreição, e Paulo fala sobre isso em 15 de Coríntios. Paulo fala em 15 de Coríntios sobre a igreja, e Paulo fala sobre a igreja em meio à ressurreição. Paulo é enfático, no capítulo de número 15, versículo de número 33, Paulo fala sobre a falta de entendimento que eles tinham. Interessante que do versículo 1 ao versículo 13, Paulo apresenta testemunhas oculares que viu Cristo ressuscitado. Como assim, pastor? Ele diz que a primeira vez ele apareceu às mulheres. É interessante que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 4, diz que ele foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, verso 5, e que foi visto por Cefas e pelos 12. A testemunha ocular é Cefas, os 12, mas não é só eles. Verso de número 6, depois ele foi visto uma vez por 500 irmãos, de uma vez só. Então quando eles pregavam a ressurreição, alguém dizia: é verdade, eu vi também ele. Na hora que a mensagem era pregada, as pessoas que estavam juntos diziam: eu também estava lá nesse dia, eu vi ele. Então não era um, não era dois, não era só as mulheres, eram muitos. Verso de número 7, diz que também ele depois foi visto por Tiago, depois ele foi visto pelos apóstolos, e em derradeiro apareceu para mim, Paulo diz, no caminho de Damasco. Existe um fato sobremodo em que a igreja de Coríntios vivia em controvérsias. Eles não estavam tranquilizados. Capítulo número 15, verso 14 a 19, eles negam. É interessante que Paulo demonstra e vê eles como fracos e nécios na fé. E Paulo exclama e diz: se você não acreditar na ressurreição, a sua fé é em vão. Paulo exclama e diz que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Deixa eu te dizer uma coisa que é fato hoje aqui nessa manhã. Jesus ressuscitou. E ele é o prelúdio da ressurreição. Não porque alguém não tinha ressuscitado antes. Lázaro havia ressuscitado antes que ele tivesse ressuscitado. Mas a ressurreição de Lázaro foi para morrer depois. Mas a ressurreição dele, ela se torna primordial porque ele ressuscita com um corpo que nós um dia iremos ressuscitar. E se eu não acredito na ressurreição de Jesus, eu não acredito na minha ressurreição. Se eu não acredito que um dia eu não vou ressuscitar, o evangelho não tem valor para mim. Por isso que a ressurreição de Jesus é uma mensagem atual. Quer prova disso? Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado. Você quer uma prova disso? Diga a ele: Jesus está vivo. Quem falou com ele hoje já? Você fala com alguém que não está vivo? Se você falou é porque ele está vivo. E antes de eu vir para esse altar, para essa igreja, nesse culto, ele falou comigo. Ele disse: vai lá na minha igreja e diz ao meu povo que eu estou vivo, que eu fui morto, mas eu hoje estou vivo. Você não vê, mas ele te vê. Evani disse aqui: a gente não pode ver, mas a gente pode sentir ele. É mais ou menos assim.
Você saiu de casa, ele saiu com você. Você entrou na igreja, olha para o seu lado. Ele tá junto de você. O guarda de Israel, ele não tosqueneja. Ele está todos os dias e todas as horas observando você. Por quê, pastor? Porque ele está vivo. Buda morreu, mas Jesus está? Deixa eu fazer um coral com você. Maomé morreu, mas Jesus está? Eita, meu Deus. Todos morrem. Na morte de Jesus, Satanás pensou que saqueou, que conseguiu. Há uma controvérsia que diz que porque foram as mulheres que testemunharam que eles estavam vivos. Mulheres naquela época, o preconceito não explicava e dizia que ela era uma mulher que tinha peso na sociedade ao ponto de afirmar coisas verdadeiras. E Marcos, sabendo disso, fez questão de escrever os nomes das mulheres. Sabe o que Marcos estava querendo dizer? Dizem que mulher não tem testemunho verdadeiro, porque mulher é discriminada pela sociedade atual. Mas eu não estou preocupado em provar para ninguém que ele morreu e que ele está vivo. Eu vou escrever que ele está vivo, porque foi eu que vi ele. Quem vê Jesus pela fé aqui, aplaude o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Aplaude mais forte que é para ele.